Então bora lá, mais uma voltinha pra resolver problema. Sujei minha mão de graxa. Não sei como, mas enchendo o pneu da Bis, eu não sei porquê, mas ele esvazia, sei lá, do nada. Então vamos ver o que temos pra hoje. O que temos pra hoje é comentários de vídeos, um comentário de assuntos e vídeos que estamos conversando há um tempo já. E qual é o assunto? O assunto é o que é feito de tudo aquilo que nós consideramos na nossa sociedade como o que não queremos, o que não desejamos, o que não é correto. As pessoas fazem com isso uma coisa bem objetiva e bem direta. Elas excluem, elas tiram sarro, elas vão pro circo e dão gozação. Eu adoro o circo, eu queria tanto vir no circo, mas parece que já tá fechando. Faz 1000 anos que não aparece um circo por aqui. Por que eu tô dando sinal? Então, o assunto é esse. O assunto é falar sobre tudo aquilo que é excluído e é excluível e é marginal e é posto numa posição de vulnerabilidade e ataque. E vulnerabilidade porque está sob ataque à dita normalidade. Então eu tô aí fazendo comentários a alguns vídeos que eu não lembro. Desculpa, Marcão, eu não lembro do título, mas que tava falando sobre o normal, né? Aquilo que é normal, anormal. E também em referência a um dos últimos vídeos aí, não sei quando é que eu vou conseguir botar esse vídeo no ar, mas alguns vídeos, o último vídeo, um dos últimos, falando sobre o YouTube, TikTok e a nossa precarização do nosso trabalho enquanto artistas, intelectuais, professores e etc. Pessoas que geralmente já estão às margens da sociedade, já estão, né, naquele mundo que é classificado como subversivo, como questionador, como tudo aquilo que é considerado pela sociedade de forma geral como não quisto, não bem quisto. Deveria ter trazido um pouco mais de roupa. Sempre parece que tá frio, parece que tá quente, e quando a gente sai, o vento deixa frio. Mas olha só, eu tava dando aula ontem, anteontem, falando sobre justamente esse tema, né? Falando sobre a ideia de estigma, de desvio, de desviante, do marginal, do subversivo, todas essas figuras, né? Da figura do que não é normal, do anormal, do fora da regra, daquele que está fora do sistema, que contraria as regras, dos desajustados. Eu gosto da palavra desajustado, é uma boa classificação. E aí, a gente tem conversado aí no nosso grupo, que vai sair inclusive um canal em breve do nosso grupo, e eu tava falando sobre isso, né? Que o que mais a gente tem em comum é que tanto nos nossos círculos sociais quanto para a sociedade de forma geral, somos desajustados, somos pessoas não ajustadas a essa dita normalidade, ao establishment, ao convencional. E aí eu tava falando, né, que em diversas das teorias, em específico eu tava falando em aula sobre o texto, o livro Estabelecidos e Outsiders, do Norbert Elias. Meu Deus do céu, o vento vai me derrubar, assim, forte esse vento. E
nele analisa, né, a cidade de Winston Parva, que é uma cidade fictícia, mas real, de um estudo que ele fez, um estudo etnográfico. E aí ele faz essa análise tentando entender, né, por que as taxas de homicídio, de delinquência subiram e por que mesmo depois, né, dessa divisão de classes, né, divisão de grupos, onde tinham os outsiders e os estabelecidos, por que os estabelecidos continuavam sendo preconceituosos e excluindo os outsiders, né, os estrangeiros, os fora do lugar, né, fora do os desajustados daquele grupo, daquela sociedade, que vieram de fora e não pertenciam àquela sociedade. Por que eles continuavam sendo preconceituosos, excluindo os outsiders, né? Por que os estabelecidos continuavam sendo preconceituosos mesmo com o declínio, com a baixa das taxas de homicídios, de delinquências, de prisões e etc. Por parte, obviamente, né, dos outsiders. Ele faz toda uma análise interessante, mas eu acho que uma das mais interessantes, que junta a análise dele com outras análises do tipo Foucault, do tipo vários autores como Bourdieu, etc. Eu não gosto de ultrapassar aqui, mas não vamos ultrapassar então, se eu não gosto. Enfim, o desviante e o desvio, ou esse que está fora da curva, fora da norma, ele, mesmo quando não é mais uma ameaça, ele continua sendo considerado uma ameaça para a sociedade onde ele é excluído, onde ele é alguém considerado fora da normalidade. E aí a grande ideia que está por trás disso, que é muito interessante, é aquela que explica por que párias e estratos e classes sociais que a princípio não estão adequadas e que são excluídas e que são perseguidas e até mortas ou punidas ou escolhidos, né, alguns membros como bodes expiatórios. Por que isso acontece em sociedades extremamente violentas e excludentes, e mesmo assim aqueles grupos são tolerados e são, algumas vezes, em alguns momentos dessas sociedades, são incluídos, inclusive, nos principais rituais e nos principais momentos de congregação e de união, né, e de momentos, ou seja, de coesão daquela sociedade, onde aquela sociedade se unifica. A presença desses excluídos está sempre permanente e é permanente porque é necessária, né? E essa é a principal ideia. Por quê? Porque o excluído, o marginalizado, o outsider, o desajustado, ele é necessário para a sociedade que visa manter as convenções, manter o establishment, né? Manter as regras sociais. Eu estava fazendo uma analogia, na nossa frases, né, e ditados da nossa infância, ditos principalmente pelos nossos pais, como por exemplo, não fale com estranhos, né? Quem não escutou falar isso na infância? Um pai ou uma mãe dizendo não fale com estranhos. E aí, é claro, a gente interpreta de maneira direta e rasa o estranho como todo aquele que é desconhecido, e por ser desconhecido, já apresenta previamente alguma espécie de ameaça, né? Algum tipo de agressão futura ou possível, só por ele não ser familiar, não ser alguém que a gente dê conta de prever as suas ações, ou inclusive saber onde mora, saber com quem está relacionado, etc.
Então, desse primeiro ponto de vista, uma sociedade individualista, uma sociedade violenta, uma sociedade que exalta e busca acima de tudo e de todos a ordem social, como a nossa, é inteligível, né? É compreensível que uma mãe não fale com estranhos. Mas para além disso, o estranho não é só aquele que não é esperado, né? Ou não é esperado naquele círculo de pessoas, ou quanto aquela pessoa que uma família, ou que as pessoas em geral consideram como não pertencentes ao seu grupo. E aí, dentro desse não pertencente ao seu grupo, tem pessoas que na verdade são pertencentes ao grupo, que vivem junto da mesma sociedade, que compartilham dos mesmos espaços, que compartilham da mesma nacionalidade, inclusive, e do mesmo bairro, etc. Mas que são consideradas estranhas mesmo assim. Pessoas que inclusive a gente vê o tempo todo e são consideradas estranhas mesmo assim. Bom, a gente tem um problema. Por que elas ainda assim são consideradas estranhas? Porque essas pessoas, elas são tidas como tudo aquilo que a sociedade combate, né? Ou tudo aquilo que a sociedade considera um entrave ou uma ameaça para ela. Então, vamos de exemplos. A gente pode ter uma pessoa, um transexual, um homossexual, uma lésbica. A gente pode ter um morador de rua, pode ter um jovem negro de periferia, a gente pode ter um cara branco, inclusive, como eu, de cabelo comprido, com um aspecto, andando de moto todo de preto, com jaqueta de couro. Isso pode ser considerado uma ameaça, né? E é considerada uma ameaça, né? Porque remete à imagem e à estética e o estereótipo do subversivo, né? Daquele que está contra as regras, contra as normas. Então, tudo isso a gente vai juntando e depois essa série de estereótipos e de tipos de pessoas em uma sociedade, a gente vai tentando entender o que afinal essas pessoas estão simbolizando para o resto da sociedade. Elas simbolizam tudo aquilo que é oposto ou foge à regra, quando a gente vê desde estereótipos físicos até estereótipos de comportamento, em filmes, em programas de TV, na mídia, em propagandas, em outdoors, né? Por exemplo, mulheres que são apresentadas, né? Um corpo da mulher e a estética, o tipo de corpo de mulher que é apresentado no outdoor, de uma propaganda de cerveja, de uma propaganda de supermercado, é a mulher branca, magra, com traços finos do seu rosto, etc. Então é uma estética, né? Um tipo de estereótipo, né? De corpo, de modelo de corpo esperado como o ideal, né? O ideal e o normal. Tudo aquilo que está fora desse padrão deve ser excluído, né? E aí o bicho pegou. Aí isso é Floripa no caos. E estamos no inverno. Imaginem isso no verão. Enfim, acho que eu vou até parar porque bem confuso o negócio. Então vamos lá. Então, como eu estava falando, isso aqui é o próprio caos, tá? Isso aqui não acontece em Floripa. Estão fazendo obra ali e aí o bicho pegou. Mas em resumo, o que o desvio e o desviante, né? Aquilo que foge à norma, e aí eu acho que uma das melhores análises de desviante eu poderia tranquilamente como uma das melhores análises que eu já vi, principalmente em imagens,
é o filme O Ônibus 174. Vejam esse documentário, tá aí no Vimeo, tá no YouTube, deve estar em algum lugar aí, acho que tá no Vimeo. Vou botar o link. Análise perfeita desse sujeito, morador de rua, ex-criança de rua no Rio de Janeiro, passou por 1000 coisas e nossa senhora do céu. Enfim, quando a gente olha para esses exemplos, e a sociedade, a mídia, a TV, ela tá o tempo todo exemplificando e trazendo esses exemplos, e não à toa os jornais de massa, né, os de TV, por exemplo, principalmente, como Record, SBT, boa parte do jornal é de páginas policiais, né, reportagens policiais. Por quê? Né? Não é um interesse fortuito, não é um interesse só de um tipo de curiosidade. Ele tem uma simbologia, ele tem um significado, ele faz uma função social tremenda, que é identificar as pessoas, os grupos sociais, as classes, as raças, as cores de peles, como aquelas pessoas que são e vão ser consideradas como naturalmente transgressoras e naturalmente ameaçadoras do status quo. E aí a gente tem o que Goffman chama de estigma. Os estigmas são isso. Essas características que as pessoas identificam como sendo parte da identificação daquilo que vai ser, daquelas pessoas e de tudo aquilo que vai ser excluído e marginalizado pela sociedade. Bom, tomando como base essa ideia e esses pontos, né, e esses conceitos, a gente vê que a sociedade precisa do desajustado, ela precisa do excluído. Ela tem necessidade do excluído porque o excluído, a figura do excluído, a figura da exclusão, inclusive, e do desajustado, ela é constitutiva da própria sociedade. Vou dar um exemplo. Quando a gente está aí, por exemplo, uma mãe dizendo não fale com estranhos, ela está identificando quem é estranho e quem não é. Ela está o tempo todo apontando as características daquele que é ameaçador, que é de quem é estranho. Afinal, se todos fossem estranhos, a gente não conheceria ninguém e viveria como, sei lá, Casper Hauser. Inclusive vejo esse filme, Enigma de Casper Hauser, do Herzog, um baita filme. E aí, identificado o estranho e as características do estranho, a gente pode, tranquilamente, já previamente excluí-lo. Mas principalmente a gente pode definir todas as características de comportamento, de personalidade do estranho como tudo aquilo que não é a normalidade. Porque falar sobre o que é a normalidade é quase impossível. Assim como Foucault nos disse e nos exemplifica o que as sociedades tentaram fazer para definir o que é loucura. Você não tem como definir o que é loucura. Loucura é tudo aquilo que não é considerado normal. E para definir o que é normal, você tem que identificar aquilo que é loucura. Mas é muito mais difícil definir a normalidade, e o grande desafio das sociedades que buscam estabelecer de forma muito rígida aquilo que é normal, tem uma dificuldade. Nossa, esse eu não vi. Tem uma dificuldade enorme em identificar e categorizar tudo aquilo que é normal, né, que deve ser seguido à risca. Então, para ter como parâmetro aquilo que é normal, é preciso ter a presença do anormal ali o tempo todo, né? Se você não tem o anormal como referência, você não consegue estabelecer
os processos de socialização, né, de associação, de inculcação do convencional, da normalidade, né? Por isso que o desvio, o desajustado, o desviante, assim como nós, e é por isso que eu estava conversando com tanto falando sobre as referências que o Marcão nos traz, quanto do que o Carlos nos trazem nos vídeos, é falar sobre isso, né? Sobre esse processo de reflexão e interrogação que os nossos canais fazem, tendo nós e a curiosidade sobre quem somos nós como a figura do desajustado, que é referência para o que as pessoas querem seguir como normalidade ou como anormalidade, porque se identificam com a gente. Então, o anormal, o exótico, o estranho, ele é sempre muito mais tentador e desperta muito mais curiosidade do que a normalidade, do que o banal, do que a mesmidade, né? Do que aquilo que todo mundo já conhece e já sabe, né? Você tem muito mais curiosidade em conhecer pessoas que são totalmente fora da curva e que pessoas que estão interrogando e criticando e tendo um ponto de vista crítico sobre a sociedade, sobre a realidade, do que saber mais do mesmo. Mais do mesmo todo mundo já sabe, todo mundo já foi educado em saber o que o caminho da linha, né? Seguir caminhando na linha. Todo mundo já sabe o que é a linha. Então é por isso que eu vejo e entendo que existe um enorme interesse em buscar, tanto por aqueles que têm empatia com a figura do desajustado, do coringa, do trickster, daquele que questiona e bota as coisas todas de cabeça para baixo, inverte a ordem das coisas para tentar compreender, para criticar e para inclusive lutar contra essa ordem que sempre é opressora, repressora e que provoca violências, exclusões e sofrimentos nos mais diversos níveis sociais e culturais, não só na nossa sociedade, assim como em diversas sociedades. Então o ponto é esse, né? O ponto é a gente entender sobre um pouco mais sobre aquilo que somos em relação ao outro, né? Compreender o outro, se pôr no ponto de vista do outro para compreender o melhor, né? Quem está disposto a isso está disposto a ver os vídeos, a pensar junto com os vídeos, com os meus vídeos, com os vídeos e os debates que o Gui fez, né, no canal dele, do que o Carlos faz, do que o Felipe faz. E é isso que a gente vai estar fazendo, né, no canal também. Agora em breve, vai sair em breve, né, essas nossas conversas. E enfim, essa é a Lagoa da Conceição. Moramos aqui por muitos anos, pedalei muito em volta dessa lagoa. Fomos muito felizes aqui por muitos anos. Tenho até saudade daqui. Mas desse trânsito eu não tenho saudade.